Nessa segunda-feira, às 20 horas, no Alfredo Jaconi, tem Juventude e Sport, finalizando a 32ª rodada da Série B. Duas equipes que lutam pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Vou trazer nesse vídeo algumas informações de momento das duas equipes, prováveis escalações dos dois lados também, além do meu palpite e onde você vai poder assistir essa partida. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, dessa vez para falar sobre esse jogo que finaliza a 32ª rodada da Série B, sobre esse Juventude e Sport. A bola vai rolar às 20 horas para as duas equipes que lutam pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Um Juventude que no momento é o quarto colocado, diante de um Sport que tem a terceira melhor campanha no momento da Série B. Uma rodada mediana aí para as duas equipes. Teve o Atlético Goianiense que terminou entrando no G4 nessa rodada ao superar a Ponte Preta, mas teve um Novo Horizontino que mais uma vez empatou. O Guarani teve um confronto direto ali contra o Vitória, terminou perdendo no Barradão. Mirassol venceu, a equipe do Criciúma perdeu, Vila Nova voltou a vencer. Rodada um pouquinho mediana aí tanto para a Juventude como também para Sport, tendo esse grande confronto direto aí por esse acesso. Juventude vem de uma sequência muito boa, são 4 jogos sem perder, dentre eles 3 vitórias. Do outro lado é um Sport que está 6 jogos sem perder, só que são 6 jogos, 6 resultados não tão bons assim, porque são 4 empates dentro desses 6 jogos. Falar um pouquinho nesse vídeo sobre as duas equipes em relação a prováveis escalações, desfalques, olhar um pouquinho dos números das duas equipes nesse segundo turno, o confronto direto, como é que é o histórico, tem tabu nesse histórico do Juventude com o Sport aí, nesse embate direto. Também vou trazer o meu palpite ao final e onde você vai poder assistir essa partida. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, para você compartilhar esse link também, porque ajuda demais aqui no crescimento do meu trabalho a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos por aqui. Se você já é inscrito, agradeço demais a força, compartilha esse link, deixa o like, não custa nada a você e fortalece demais aqui o meu trabalho. Falando um pouquinho sobre a equipe da casa, Juventude, quarto colocado com 54 pontos, 16 vitórias, 6 empates e 9 derrotas em toda a competição. São 33 gols marcados e 25 gols sofridos. O detalhe é para a campanha do Juventude no segundo turno. Tem a terceira melhor campanha da competição, já olhando os jogos, já contando com esse jogo a menos. O CRB tem a segunda melhor campanha do segundo turno, mas o CRB já jogou por essa 32ª rodada, então tem aí na teoria um Juventude que até a 32ª rodada, antes do início, tinha a segunda melhor campanha da competição no segundo turno. Olhando um pouquinho do aproveitamento do Juventude nos últimos jogos, são 4 jogos sem perder, 3 vitórias, superou o CRB, o Criciúma e o Avaí, terminou empatando contra o Tombense na última rodada. Foi um resultado um pouquinho inesperado pelo fato do Tombense estar lutando contra o rebaixamento. Olhando a última derrota do Juventude foi contra o Atlético Goianiense, um 3-0. Campanha do Juventude como mandante são 8 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Detalhe que das 4 derrotas apenas 2 foram sob o comando do Thiago Carpini, uma contra a equipe do Vila Nova e outra contra o Tombense. Tombense um pouquinho de uma pedra no sapato do Juventude dentro dessa Série B. Outros 2 resultados negativos em casa foi contra o Botafogo de Ribeirão e contra o Mirassol. Olhando um pouquinho do Sport que chegou a liderar a competição, que teve um grande primeiro turno sob o comando do Enderson Moreira, perdeu algumas peças importantes, o Igor Cariús e o Juba, 2 jogadores do lado esquerdo que eram muito importantes para o Sport, principalmente na parte ofensiva. O Juba foi vendido para o Bahia, o Cariús terminou tendo um problema naquela situação das apostas esportivas e ele foi afastado do futebol. Olhando um pouquinho sobre a campanha do Sport de um modo geral, são 55 pontos, apenas 1 ponto à frente do Juventude, 15 vitórias, e aí o detalhe principal, 10 empates. Critério de desempate, além do número de pontos, o primeiro é o número de vitórias. O Sport perde um pouquinho nesse quesito e tem 6 derrotas apenas. O Sport que tem o melhor ataque da Série B, o segundo melhor ataque do segundo turno, perdendo apenas para o Atlético Goianiense, que já jogou, marcou 2 gols nessa rodada e por isso ultrapassou o Sport. Olhando um pouquinho desses últimos momentos do Sport na Série B, 6 jogos sem perder,
dentre eles 4 empates, empatou contra o Botafogo de Ribeirão, Avaí, Ponte Preta e Criciúma, superou o ABC e o Londrina, apenas 2 vitórias que foram contra times da parte de baixo da tabela. Olhando um pouquinho a última derrota foi contra o Ituano, 2-1 na Ilha do Retiro. Olhando um pouquinho da campanha do Sport como visitante na Série B, são 4 vitórias, superou o ABC, Vila Nova, Sampaio e Londrina. 4 derrotas, perdeu para o Criciúma, para o CRB, para o Atlético e para o Guarani, e 7 empates. Campanha mediana para ruim em relação a uma equipe que quer subir mesmo fora de casa. O que pesou muito o Sport para ainda estar numa condição boa de acesso foi o primeiro turno, principalmente a campanha como mandante. Olhando o segundo turno, lembrando, já contando com os jogos realizados da 32ª rodada, o Sport tem a 7ª melhor campanha, repetindo, com um jogo a menos, não contando aí esse jogo da 32ª rodada. E aí trazendo um pouquinho do tabu, antes de passar aqui as prováveis escalações. São 15 jogos entre as duas equipes, 5 vitórias para o Juventude, 6 vitórias para o Sport e 4 empates de uma maneira geral. Só que o tabu fica por conta do Sport não conseguir superar o Juventude jogando fora de casa. Então, o Sport nunca, fora de Recife, superou o Juventude. Como visitante, nunca superou o Juventude. São 3 vitórias do Juventude e 3 empates. Falando aqui um pouquinho das prováveis escalações e dos desfalques, tanto do Juventude como também do Sport. Passando primeiro na equipe mandante. Juventude não vai contar com o Matheus Vargas por questões contratuais, né? Ele é um jogador que pertence ao Sport, né? Não rendeu tão bem no início da temporada e terminou sendo negociado, aí tá passando os últimos jogos no Juventude. Só que é um cara que não é também muito utilizado pelo Juventude. No máximo é um cara que entra no segundo tempo, frequenta o time do Juventude, mas mais no segundo tempo. Com a presença do Nenê, estava muito claro que o Matheus Vargas poderia realmente já não ser tão utilizado assim. E falando sobre a presença do Nenê, a provável escalação do Juventude conta com o Thiago Couto, conta com o Reinaldo na lateral direita, um lateral que apoia razoavelmente bem, o Danilo Bosa e o Zé Marcos na zaga, lateral esquerda com o Alan Ruschel, experiente Alan Ruschel, um lateral esquerdo bem equilibrado que defende e ataca na medida certa em grande parte da Série B com a camisa do Juventude. O Jean Imer como primeiro volante, outros homens do meio de campo, o Jadson e o Vini Paulista. O cara que mais chama atenção é o Nenê, principalmente podendo resolver numa bola parada, podendo resolver num último toque, colocando o David ou o Taliari na cara do gol. O Taliari foi um jogador muito importante para o CSA na Série C, chegou no Juventude para substituir o Rodrigo Rodrigues, que havia sido negociado momentos antes, e o Taliari vem conseguindo, na medida do possível, ajudar o Juventude. Não é um cara de área grande definidor, como um Wagner Love, por exemplo, que fica um pouco mais... Wagner Love nem tanto, não fica tão cravado na área, é o que eu quero dizer sobre o Taliari. O Taliari sai muito da área para ajudar na construção, às vezes funcionando até como um segundo atacante, mas deve ser o homem mais à frente desse Juventude. Olhando aqui a provável escalação do Sport, antes falando sobre os desfalques, Rafael Thierry, Rosales e Michel Lima, que são as baixas para o Sport para esse confronto, que deve ir com o Denis no gol. Grande problema na meta do Sport é a indefinição na meta, definição no goleiro. Nenhum dos goleiros do Sport passa grande confiança assim, mas o Denis vem sendo a escolha do Henderson nos últimos jogos do Sport. Lateral direita com o Eduardo, Alisson, Cassiano e Sabino na zaga, Felipinho na lateral esquerda. Meio de campo com o Fábio Matheus, com o Fabinho e com o Jorginho. Jorginho fazendo a função de um 10, guardadas a questão, as limitações técnicas, mas o Jorginho ele tem uma função similar ao que o Nenê faz no Juventude. Comando do ataque do Sport conta com Wagner Love. Alan Ruiz pode ser o homem um pouco mais avançado. Alan Ruiz foi muito utilizado quando o Jorginho estava lesionado para fazer a função de um 10, mas tem uma expectativa de um Alan Ruiz jogando aberto pelo lado esquerdo, no lugar onde normalmente o Peglo vinha sendo utilizado. Do outro
outro lado, o Labandeira é uma opção, assim como o Fabrício Daniel é uma opção, assim como o Edinho também passa a ser uma opção aí nesse esporte. Antes de passar onde você vai poder assistir essa partida, falar sobre a arbitragem. Sávio Pereira Sampaio, do quadro da FIFA do Distrito Federal, vai apitar o confronto. Tem o auxiliar número 1, o Kleber Gil, de Santa Catarina, e o auxiliar número 2, o Lucas Modesto, do Distrito Federal. O árbitro de vídeo vai ser comandado pelo Marco Ferreira, de Minas Gerais. Tá aí, você vai poder assistir essa partida. Antes, eu vou pedir novamente, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, também compartilha esse link porque ajuda demais a chegar a essa próxima meta de 2.500 inscritos aqui no YouTube, no JP Comenta, e sempre para você ter conteúdos como esse, falando do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região, falando onde você vai poder assistir essa partida. Premiere, apenas com imagem no Premiere. Tem outros meios que você pode acompanhar o jogo também sem a imagem. Um dos que eu deixo aqui como sugestão é o Na Rede Oficial, presente no YouTube, onde você tem a narração e alguns números na tela também. Vou ficando por aqui. Meu palpite é de empate, por mais que seja duas equipes que estão vivendo grandes momentos, por mais que seja um esporte que não tem um grande rendimento como visitante, ainda acredito no empate, o que não seria um resultado ruim para nenhum dos dois lados. Claro que seria melhor para o esporte pelo fator mando de campo do Juventude, mas olhando um pouquinho da situação da tabela, ninguém sai do G4 nessa rodada. Juventude e Sport garantidos no G4 por mais essa rodada, já que é o jogo que finaliza a rodada. As duas equipes vão entrar aí, Juventude quarto, o Sport na terceira posição. Vou ficando por aqui, se inscreve no canal, até a próxima.